Bolsonaro edita decreto perdoando crimes de Daniel Silveira. Para você que está desligado do mundo, o Supremo condenou em 8 anos e 9 meses de prisão o deputado federal Daniel Silveira. E caso você não saiba, o Daniel Silveira, até 2018, ele era policial militar e não tinha carreira política. E ele só passou a ser notado no meio político porque naquele ano de 2018 ele quebrou uma placa que tinha o nome escrito da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que havia sido assassinada naquele mesmo ano. E ele foi eleito como deputado federal naquele mesmo ano com 31 mil votos. Entretanto, em 2020, durante o exercício do seu mandato, portanto, ele passou a ser investigado tanto pelo Supremo quanto pela Procuradoria-Geral da República nos inquéritos policiais que investigavam os ataques ao tribunal e também a disseminação de informações falsas. Nisso, em 2021, quando ele já estava sendo investigado, ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E a prisão aconteceu porque o Daniel Silveira publicou vídeos defendendo o AI-5 e também a destituição de ministros do Supremo. E durante o vídeo, ele faz ataque a 5 ministros do Supremo, chamando um de moleque e o Alexandre de Moraes de idiota. Depois, a PGR denunciou ele por coação no curso do processo, incitação de animosidade entre as Forças Armadas, também da tentativa de impedir o exercício dos poderes da União. E a animosidade ali foi tamanha que, em determinado momento, o deputado federal Daniel Silveira se negou a obedecer uma ordem do ministro Alexandre de Moraes da instalação do uso da tornozeleira eletrônica. No meio de todo esse impasse, chegou um momento que o Daniel Silveira se refugiou dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E isso aconteceu porque a Polícia Federal, responsável pelo cumprimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes, não pode ingressar no plenário da Câmara sem autorização da própria Câmara. Isso só se resolveu depois que o próprio deputado Daniel Silveira aceitou utilizar o dispositivo. E foi depois de tudo isso e também do trâmite do processo que o Supremo condenou o Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão. E aí que entrou o decreto presidencial que concedeu a graça ao Daniel Silveira. E a graça é um instituto que funciona como se fosse uma pena daquelas sanções impostas. E no caso do Daniel Silveira, da sanção penal. Isso porque essa decisão do Supremo também tornou o Daniel Silveira, deputado federal, inelegível para as próximas eleições. Ou seja, embora esse decreto presidencial seja o perdão da pena que está sendo imposta pelo Supremo, fato é que as consequências dessa condenação, que é a inelegibilidade, não é afastada, ou seja, ele continuará inelegível. Isso porque a inelegibilidade, ela decorre de uma condenação de um tribunal, ainda que caiba recurso. Entretanto, o deputado federal pode, posteriormente, conseguir uma liminar suspendendo o efeito dessa inelegibilidade, em que pese a graça poder ser concedida pelo presidente da República por meio de decreto, verdade é que esse ato está sendo questionado por operadores do direito. Para o professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro, Breno Melaragno, a decisão é aparentemente constitucional. Já para o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Vidal Serrano Nunes Júnior, a decisão da graça individual, em regra, ela é concedida como um ato humanitário. Assim, para ele, se a fundamentação utilizada no decreto presidencial que concedeu a graça individual fugir muito desse fim humanístico, acabaria havendo um desvio de finalidade. Afinal, o decreto presidencial é um ato administrativo e exatamente por isso pode acontecer sim o reconhecimento do desvio de finalidade do ato. Já para o advogado criminalista Conrado Gontijo, o decreto presidencial é flagrantemente inconstitucional. Dentre os argumentos, ele elenca o fato de que é necessário haver o trânsito em julgado da decisão para que posteriormente seja concedida essa graça individual. E você, tendo em vista essas informações, o que você achou desse decreto presidencial? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Um abraço.